E nessa virada de ano, mais uma vez, depois de título, vocês voltam pro Brasil e tava todo mundo achando que esse time ia ficar junto, né? Porra, o time campeão, que foi bem, que finalmente fez o mundo dar aquela tremida de volta olhando pro Brasil. E tem um desfalque que acho que ninguém esperava, né? Assim, como é que foi essa saída do Brance? Não, mas calma aí. É que nesse meio, quando tava a expectativa, vai manter. De repente, veio uns rumores de que saía todo mundo. Não. Vai manter como? Ele mandou o coraçãozinho verde quebrado. Porque a gente conversou isso no episódio deles 3, né? Quando a gente veio no podcast aqui, a gente falou que ia mudar. Aham, é verdade. Tudo, legal. Quando que ia mudar tudo, não. Falei que ia mudar. Falou que ia mudar. Falou que ia mudar. Quando eles vieram os 3 aqui, eles já falaram que ia mudar. Não falaram qual peça ia mudar. Na época a gente já tinha os rumores rodando por aí. Quebrado. No caso era essa. Exatamente, era essa peça. Antes de vocês virem aqui, como o Pedro falou, rolou um rumor, mas que ia sair todo mundo. Eu confundi, é verdade. Esse risco aconteceu? De dar um desbande geral da Loud? Acho que foi uma preocupação, sim. Porque teve uma galera que recebeu proposta de fora, teve uma galera que recebeu proposta daqui do Brasil também, como aconteceu. Então, rolou um certo receio, assim. Chegou uma hora que a gente não sabia se ia ter 1, 2, 3 ou 4 jogadores, tá ligado? Aí a Loud que segurou vocês ali, fez o trabalho. Pela Loud e por mim, falando individualmente, eu queria manter todo mundo. Você queria manter? Eu queria manter todo mundo. E como foi perder o Brance, então, pra você e pro time? Como é que foi que vocês viram isso? Vocês viram com bons olhos? Se irritaram? Acharam ruim? Ficaram putos? Entenderam? Acho que eu fiquei meio chateado, assim, de começo, mas entendo totalmente o lado do Brance também. Acho que, o cara tem que aproveitar as oportunidades que aparecem, não é todo dia, ele acabou de ser campeão. É óbvio que, a Loud ia tentar segurar ele de todo jeito, porque era a nossa vontade. Mas, ao mesmo tempo, tem oportunidades que eu acho que tem que aproveitar, querendo ou não. Então, ele decidiu seguir o caminho dele, tudo bem. E eu acho que pro time, falando mais estrategicamente, eu acho que a gente ia conseguir... A gente consegue colocar outro cara do mesmo nível, assim, que consiga fazer tão mais quanto ele acrescentava pra gente dentro do time. Não era uma peça que a gente olhava e falava, caramba, mano... Tipo assim, vendo quem que a gente vai botar, fudeu. É uma peça muito importante, porque, por exemplo, vai que acontece o robô ir pra fora. Mano, top laner é um bagulho complicado de achar. Tanto que muita gente buscou fora, né? Exatamente. O Croc, por exemplo, o Cells. Eu acho que qualquer outra peça ali, eu acho que ia ser muito mais complicada, sabe? Pra gente. É uma pergunta injusta, né? Porque você tem toda uma carga de experiência, você tem 10 anos de carreira, mas você... numa posição do Brance, por exemplo, você teria tomado essa decisão? Você teria pensado mais na estabilidade de um time que acabou de ser campeão e manter o trabalho ou numa mega proposta? É injusto porque você tem uma carga muito maior do que a dele, né? Mano, pra falar a verdade, eu troquei muita ideia com o Brance e sempre aconselhei ele manter o time e pra mim ele mostrou essa vontade também, mas são coisas que acontecem na carreira e não desejo mal nenhum, muito pelo contrário pro Brance, velho. E já que você falou de reposição, vocês repuseram com o Root. Como vocês chegaram nesse menino? Foi o Croc? Foi Scout? Como foi essa reposição dessa peça de bot lane pra deixar o time competitivo como vocês queriam? Então, pra ser bem sincero, eu não fiquei muito por dentro dessa negociação, mas a gente tinha alguns nomes. No Brasil, a gente sabia que ia ser difícil de repor. Então, acho que o nosso foco principal mesmo era um cara de fora. E a gente foi atrás de uns 3 nomes de coreanos, pelo menos, que chegou até mim. Mas eu não vou lembrar de todos. O único que eu lembro é o Root, pra ser sincero. E era um cara que o Croc, conhecia ele. Era amigo dele. E que tinha jogado na LCK já, e que tava na ativa jogando solo kill. Mas nos últimos anos não teve experiência competitiva. Então, era basicamente essa informação que a gente tinha e que ele era muito bom mecanicamente. Então, era isso que a gente precisava. E quando o Roots chegou aqui no Brasil, foi até uma grande surpresa pra gente. Porque ele não só é muito bom mecanicamente, como também ele entende do jogo. Apesar de ele estar um ano parado. Tipo assim, parece que é um cara que manteve jogando, tá ligado? Apesar de ser solo kill, parece que ele tá no... Ele tá no dia a dia. Ele tá no ritmo, sabe? Então foi uma grande surpresa no final das contas.